Sejam bem-vindos ao canal Formosa Doutrina Espírita. Ajudem este canal. Inscrevam-se, ative o sininho e curtam nossos vídeos. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Salve, salve galera do YouTube! Meu abraço fraterno a todos vocês e o meu abraço fraterno ao grupo Caçadores de Enigma e todos os nossos amigos que estão lá. Um abraço à família Big Brutus, Impressão Paranormal Ana Paula, Alan, Abutre Investigação, Leandro, Abutre Investigação, meu abraço, ao Alan também, o investigador, né? E enfim, a todos que lá estão, aos amigos, meu abraço fraterno, muita paz, muita luz a todos vocês. E convido para se inscreverem no canal deles, viu? Que está aqui embaixo, tá bom? Desse vídeo. Hoje eu vou convidar vocês para refletir sobre um tema muito interessante que está junto com vocês esse assunto. Vocês estão cientes desse assunto. Ilusão auditiva ou diálogo com os espíritos. Vamos refletir sobre transcomunicação com espíritos e também vamos refletir sobre os espíritos. Eles nos ouvem e como ele nos entende. Convido a todos vocês a partir de agora. Um assunto que é muito usado nos tempos de hoje com a nova tecnologia é a comunicação com os espíritos usando aparelhos de rádio, de televisão no Brasil, né? E por último agora tem os apps, que é mistura de vozes, caixa de vozes, para então fazer a combinação de palavras ou frases de espíritos, caixa de vozes. Os aplicativos que tem nos celulares hoje. Mas a transcomunicação, a TCI, transcomunicação, surgiu aqui no Brasil. Vocês sabiam? Aqui. O Brasil foi pioneiro nisso. E sabe quem foi o primeiro a usar um rádio para fazer transcomunicação? Foi um gaúcho. Você não sabia disso? Um gaúcho. O nome desse gaúcho era Padre Landel de Moura. E as notícias da época atestam ser ele o primeiro a usar a TCI, transcomunicação. Que ele usava aqueles equipamentos de rádios antigos ainda, né? E depois do gaúcho Padre Landel de Moura, em 1915, também no Brasil, 1915, Oscar Dargonil, o brasileiro Oscar Dargonil, realizou os primeiros telefonemas com o mundo espiritual. Os primeiros telefonemas. Oscar Dargonel, também no Brasil, em 1915. E na década de 1950,
a transcomunicação emplacou direto na Europa. E hoje, no Brasil, há várias pessoas dedicadas a essa prática do uso da transcomunicação para comunicar-se com os espíritos. E nós temos uma brasileira muito conhecida que ela faz a transcomunicação com os espíritos até hoje. Para quem quiser pesquisar, a Sônia Rinaldi, ela exerce a transcomunicação através de aparelhos, através de áudios também, né? A Sônia Rinaldi também aqui no Brasil. Então vocês observam que a transcomunicação já vem no Brasil em 1915. É muito antiga, né? Na época não, já começava os rádios, né? Já começavam os aparelhos eletrônicos. Foi aonde começou a ser feito experiências com televisão, com rádios, com os canais fechados, né? Onde havia bastante chiado, ali eles faziam a transcomunicação. Mas até onde a transcomunicação é verdade ou não? Nem tudo é o que parece ser. Até onde ela é verdade e até onde ela não é verdade. A ciência cética, algumas teorias deles têm uma explicação. Outras não, porque com relação ao espiritismo, a ciência cética se rendeu. Muitos cientistas se renderam ao espiritismo e seus fenômenos no Brasil e no mundo. Alguns cientistas céticos ainda titubeiam na ciência espírita e às vezes até se contradizem, né? Às vezes ficam sem respostas diante de tantos fenômenos espirituais que acontecem. Mas por falar em ciência cética, uma das partes que me chamou a atenção e vai ao encontro também do Allan Kardec, do Espiritismo de Allan Kardec, é que nem tudo é o que parece ser. Ou seja, segundo um assunto que eu li há pouco tempo, nós podemos ter também ilusão de áudio, ilusão auditiva. Assim como nós temos a pareidolia, ilusão visual e ilusão auditiva. Então, nesse assunto que eu li, nesse tema, conta ali que algumas pessoas ouviam entre ruídos vozes e afirmavam ser vozes de espíritos. Até mesmo no ruído do trem, ao ser gravado por um gravador, ouviam-se vozes de espíritos e chiados, vozes de espíritos. Realmente, nem tudo é o que parece ser. Assim como tem a pareidolia, tem a audição auditiva. Então, uma pessoa que relatou ouvir nos chiados e afirmou ser voz de espíritos, funciona assim, ó, segundo o assunto que eu li, pessoal, tá? Segundo a ciência, mais céticas. A partir do momento que você escuta um chiado num gravador, presta atenção, mesmo não havendo nada, mas você ouviu alguma coisa. Então, o seu cérebro, ele grava aquilo ali. E se você ouviu no meio do chiado a palavra não venha, aquilo ali fica gravado no seu cérebro. Então você repete várias vezes para ouvir,
Será que é verdade? E você vai ouvir, não venha. Você volta a gravação e vai ouvir, não venha. Porque o seu cérebro gravou. Está no seu cérebro. E aí você mostra para outras pessoas, elas não escutam. Você mostra para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. 10, 20, elas não escutam. Mas você escutou. E talvez uma outra também possa se enganar, porque acontece o mesmo que aconteceu com você no exemplo. Então funciona assim. Muitas vezes, em mistura de vozes, que tem bastante, os rádios, Spirit Box, né, que faz varreduras de ondas de rádios. Então, você naquele momento ali está prestando atenção numa gravação. E de repente, a voz programada ali na caixa de vozes ou no Spirit Box fala uma palavra, ou melhor, fala, uma voz surge simplesmente falando ao. No áudio você ouve, o áudio real é ao. Ou seja, naquele momento, ao. Aí você escuta aquele áudio e você, mas é a voz de um homem. E aí você escuta alô. Alô. Você repete várias vezes, você vai continuar escutando alô. Aí vem uma outra pessoa, escuta e não entende que foi alô. Aí pergunta para ela o que você ouviu. Simplesmente ao. Alguma coisa sem sentido. Uma simples voz que está ali no Spirit Box ou na caixa de voz. Outras pessoas também não vão compreender o que você entendeu. Mas você vai continuar cismando e afirmando que ouviu alô, 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 alô. Então o cérebro gravou o que você colocou na cabeça que era um alô. E aí ficou no seu cérebro aquilo ali. Alô, alô, alô. E você afirma que um espírito falou com você. Esse é um caso de ilusão auditiva. Veja bem, nem tudo é o que parece ser. Existe sim situações, tanto que existe a transcomunicação até hoje, por grandes expertos no assunto, e praticam-as. Mas é necessário nós saber distinguir bem, assim como a pareidolia, que você vê uma imagem perfeita de um rosto de uma pessoa, numa pedra ou num muro de concreto, você vê com perfeição que você é capaz de tomar uma tinta e seguir a sua ilusão de ótica e passar a tinta ao redor daquele rosto, vai formar o rosto que você viu. Porque a sua mente gravou aquilo ali. E quando você vai marcar o rosto com a tinta ou uma marcação, vai continuar sendo o que você viu. Mas outras pessoas não vão ver o que você viu. E algumas vão gravar na mente o que você marcou. Você marcou o que você viu, a outra pessoa vai ver o rosto que você viu. Porque você induziu ela à ilusão de ótica. Entendeu? Isso segundo a ciência. Certo? A ciência. Então, nesse ponto, nós damos razão à ciência. Porque o cérebro cria vozes. O cérebro cria vozes. Você ouve. O seu próprio pensamento você escuta. Basta você pensar, você escuta. Assim como você pode escutar voz de espíritos. Nem tudo é o que parece ser. Por isso que na casa espírita, o médium tem a ciência de discernir o que é o pensamento que está na mente dele, o que ele está pensando, a voz que ele cria no pensamento, seja a voz de homem, seja a voz de mulher,
discernir da voz de um espírito. O médium aprende isso. Saber diferenciar voz de pensamento e voz de espírito. Porque se é no caso de uma mensagem que vem do plano espiritual, o médium sabe distinguir se aquela mensagem é real ou é pensamento. O médium sabe distinguir se é pensamento, não vai formar aquela mensagem. Em fração de 5 minutos ele escreveu uma mensagem sem parar. O chamado médiuns intuitivos. E aí ele... médiuns inspirados, né? Que é o que recebe por inspiração dos espíritos. E aí ele vai ler a mensagem depois, porque na hora ele não presta atenção quando o espírito está inspirando ele a escrever. Ele só vai entender depois. Aí ele vai observar que aquela mensagem, ele não seria capaz de escrever aquela mensagem, e tão pouco as palavras que estão naquela mensagem, ele não seria capaz de falar e nunca falou. E que a mensagem é de um cunho de mais inteligência, muitas vezes, que o próprio médium. Então ele vai entender que não é dele. Muito ao contrário do pensamento. Basta eu pensar na voz de uma mulher e conversar com ela, e ela vai conversar comigo. Então eu estarei falando comigo mesmo, com o meu ego. Mas eu vou pedir para essa mulher escrever uma poesia em 2 minutos. Ela não vai escrever, porque sou eu mesmo. Se eu não estou inspirado, para escrever uma poesia, eu não vou conseguir escrever uma poesia. Eu tenho que estar inspirado. Então, o médium aprende a distinguir o pensamento do espírito. Então, é muito fácil o médium ser enganado, é muito fácil qualquer pessoa ser enganado pela própria mente. Mas como nós falávamos de transcomunicação, a transcomunicação já foi muito comprovada pela ciência espírita, provada e comprovada, de que é assim possível se comunicar com os espíritos através de aparelho. Mas é muito importante nós saber distinguir o que é ilusão de áudio, que parece ser e não é o que você ouviu, e o que é realmente uma palavra firme, da voz firme de um espírito que se infiltrou ali para conversar com você. Tem uma boa diferença, né? Então, o que ocorre também, prova disso também Allan Kardec afirmou, e agora vamos voltar um pouco mais lá, sobre a comunicação espontânea, né? Que é a resposta do espírito no momento, e isso não é poltergeist. Tem gente que faz confusão fenômenos poltergeist com fenômenos espírita. O fenômeno espírita comprovado, o espírito em si, responde ao som da sua voz e retribui. Fenômeno poltergeist são movimentos desordenados. Tem muita diferença. São movimentos involuntários. Até mesmo o alemão Poltergeist, com esse sobrenome, eu não lembro o primeiro nome dele, que foi o descobridor do Poltergeist, o sobrenome dele é Poltergeist, ficou Poltergeist, fenômeno Poltergeist. Até ele ficava na dúvida, mas não afirmou. E nem a ciência afirma que fenômeno de Poltergeist é fenômeno espiritual. Nem a ciência de Allan Kardec afirma. Porque se não trata a resposta diante da voz de uma pessoa,
não é fenômeno espírita. É outro tipo de fenômeno em que a ciência até hoje busca explicação. É o fenômeno poltergeist. Até hoje eles buscam explicação. Já a ciência espírita, não. Essa já é comprovado no mundo todo. A existência do espírito quando deixamos o corpo, após o desencarne. Já é comprovado. E quando a ciência cética ainda tenta duvidar, ela mesma titubia e muitas vezes se contradiz. Mas há cientistas que nem sequer contradizem mais, já têm certeza de tanto pesquisar e estudar o assunto. Muitos cientistas se renderam à verdade do espírito. Na sequência, para o vídeo não ficar muito longo, vamos entrar no assunto o som e o espírito.